capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 26 ao versículo 28. Tá? Vamos ler. Então, diz assim a palavra do Senhor, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 ao 28. Diz a palavra: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Amém. Vamos orar, meus irmãos, pedir que Deus fale conosco. Ó Senhor, nós estamos aqui para lermos, Senhor, sua palavra, para meditarmos nela. E nós pedimos em nome de Cristo, ó Deus, fale conosco. Suplicamos por sua misericórdia, sua bondade, que esse capítulo que nós vamos ler hoje, Senhor, ele se abra para a nossa compreensão. O Espírito Santo realmente nos ensine e aplique, Senhor, a palavra ao nosso coração, à nossa alma, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, para o nosso bem, para o seu louvor, para a sua honra, para a sua glória, do Senhor Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Irmãos, hoje nós chegamos aqui numa parte do livro de Deuteronômio, no capítulo 11, que é, assim, o final da introdução do segundo discurso. Nós temos aqui, como eu tenho falado para vocês, nós temos 3 discursos neste livro. Né? Nós temos o primeiro discurso, que é sobre a parte histórica, que Moisés relembra fatos históricos. Nós temos o segundo discurso, que é a parte, exatamente esse discurso que nós estamos estudando agora, que é a parte da lei, que ele reafirma a lei e faz aplicações da lei. E o último discurso, que nós vamos chegar, se Deus quiser, nós vamos, é sobre a aliança. Então, esse capítulo aqui, o segundo discurso começa mais ou menos ali no finalzinho do capítulo 4, e ele segue, né? É o maior discurso. Este capítulo, quer dizer, lá do capítulo 5 para cá, até o capítulo 11, Moisés ele faz uma chamada geral para o povo em relação à lei de Deus. Né? Ou seja, o que ele está fazendo aqui? Ele está chamando o povo para obedecer à lei e colocando os princípios gerais dessa obediência. Quais são os princípios gerais? Qual é o princípio geral? Você lembra que ele já resumiu: amar o Senhor de todo o teu coração, todo o teu entendimento, né? Amar a Deus e guardar, então, a sua palavra, guardar, então, a sua lei. Ou seja, que o povo dele, que o povo de Deus, deveria verdadeiramente amar ao Senhor, então eles estariam cumprindo a lei do Senhor. E é interessante que ele coloca ali, nessa parte introdutória, né? Ele coloca os 10 mandamentos, ele repete os 10 mandamentos lá no capítulo 5 ainda. Então, mostrando, irmãos, que este amor está exatamente no cumprir a lei moral de Deus, em cumprir a vontade de Deus. Então, esses são os princípios gerais que nós podemos, assim, resumir, especialmente na questão do amor a Deus, que o Moisés ele está colocando aqui, esses princípios gerais, expressa exatamente na obediência, esse amor expressa exatamente na obediência ao Senhor. Mas, meus irmãos, aqui, então, ele repete esses princípios gerais, né? Em Deuteronômio, capítulo 11. Se vocês perceberem aqui, no primeiro versículo, ele está repetindo isso. Ele está dizendo assim, olha: amarás, pois, ao Senhor, teu Deus, e guardarás as suas ordenanças e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos, todos os dias. Então, veja, ele está fazendo uma repetição desse princípio geral, no sentido de, olha, é o amor a Deus que vocês devem ter, e, portanto, amando ao Senhor, vocês vão guardar as ordenanças e os seus estatutos. Só que, além dessa ênfase geral, de todos esses capítulos que é no amor a Deus, mas ele vai colocar aqui uma coisa importantíssima, ele vai colocar assim, olha,
lembrem de que a obediência tem consequências e a desobediência também tem consequências, né? Então, a ênfase aqui neste capítulo 11 vai ser exatamente que a obediência traz bênção de Deus e a desobediência traz a maldição de Deus. E é por isso que eu li com vocês aqui que esse é o trecho-chave, na verdade, desse capítulo, do versículo 26 ao versículo 28, que eu queria ler de novo com vocês. Ele diz assim: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. É uma questão da escolha. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para guardardes outros deuses que não conhecestes. Então, isso é muito interessante, porque ele coloca aqui, olha, a obediência, bênção, desobediência, maldição. E é interessante, muito apropriado, porque exatamente como ele está acabando aqui a parte introdutória desse segundo discurso sobre a lei, ele está fazendo um chamado para o povo. Nós vamos observar, irmãos, a partir do capítulo 12, que nós vamos começar a ler semana que vem, Moisés vai repetir a lei, vai reafirmar a lei, vai explicar algumas verdades importantes sobre a lei, chamar o povo para dizer assim, olha, façam isso, façam assim, Deus quer que vocês vivam assim, observem a sua lei, a sua palavra. Então, o que ele está fazendo aqui nessa introdução? Ele está chamando o povo para uma decisão. Ele está dizendo assim, olha, eu estou colocando entre vocês, depois ele vai repetir isso, Josué também vai mostrar isso, eu estou colocando diante de vocês a bênção e a maldição diante de vocês. Eu estou colocando diante de vocês a vida e a morte. Então, se vocês querem a bênção, vocês devem obedecer. Se vocês escolherem a desobediência, saibam que vocês estão escolhendo a maldição. Então, eu estou chamando vocês aqui, nesse meu discurso, para a bênção. Eu estou dizendo assim, não sejam tolos, não escolham o caminho da desobediência. E qual é o centro aqui de tudo, irmãos? É muito interessante também, porque o centro de tudo está na questão da idolatria. Se vocês observarem aqui o finalzinho do versículo 28, em que ele diz, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Ou seja, aqui está a desobediência. A obediência é sempre a questão de adorar a Deus, de servir a Deus. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de ti. E a desobediência é sempre a idolatria. É sempre deixar o Senhor Deus para adorar outros deuses. Então, Moisés, ele está chamando o povo aqui para uma decisão. Então, na introdução ainda, veja, desde o capítulo 5 até aqui o capítulo 11, da introdução, talvez tenha até tido parte, né, desse discurso, não tenha sido só um discurso que ele fez, mas, mesmo que seja assim, ou foi um discurso que ele pronunciou de uma vez só, mas o fato é que esses primeiros capítulos são uma introdução. Ele está dizendo, eu estou chamando vocês para a obediência, eu estou chamando vocês para amarem a Deus, e eu estou dizendo o seguinte, olha, vocês têm que escolher, amar a Deus, adorar a Deus é a bênção, deixar Deus para servir ídolos é a maldição. E outra coisa importante aqui que fica claro, a posse da terra e a permanência na terra prometida estava dependendo exatamente dessa obediência ou dessa desobediência. Agora eu quero que vocês pensem uma coisa aqui. Como é que nós podemos, no finalzinho, eu vou aplicar isso aos nossos dias, né? Porque aqui nós estamos falando da antiga aliança. Da antiga aliança é exatamente isso aqui que nós vamos ler aqui, a respeito da obediência ou desobediência do povo, de eles receberem a terra, prosperarem na terra ou perecerem na terra. Mas como isso se aplica aos nossos dias? Porque nós somos o povo da nova aliança. Nós somos o povo do tempo de Cristo, que Cristo já veio, né? Como é que isso se aplica a nós hoje? Eu quero que vocês já pensem nisso também. Mas vamos agora, irmãos, como eu tenho feito com vocês, agora nós vamos fazer a leitura. Tá? Então, vamos fazer a leitura de Deuteronômio capítulo 11. Na medida que eu ler com vocês, eu vou então destacando
alguns pontos importantes aqui. Então vamos ler. Deuteronômio capítulo 11, a partir do primeiro versículo. Diz assim a Escritura: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus e guardarás as suas ordenanças, seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. E hoje sabereis que falo, não com vossos filhos, que o não sabem e não viram a instrução do Senhor vosso Deus, e a sua grandeza, e a sua mão forte, e o seu braço estendido, nem tampouco os seus sinais, nem os seus feitos que fez no meio do Egito, a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra, nem o que fez ao exército dos egípcios, aos seus cavalos, aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Nem o que vos fez no deserto, até que chegastes a este lugar. E o que fez a Datã e a Abirão, filho de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas e com as suas tendas, como também tudo que subsistia e lhes pertencia no meio de todo Israel. Porquanto os vossos olhos são os que viram toda a grande obra que fez o Senhor. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes e entreis e ocupeis a terra que passais a possuir, e para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passas a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeavas a tua semente e a regavas com teu pé, como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás as águas. Terra que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Eu li todo o texto para nós já destacarmos algumas coisas. Veja, Deus diz, em primeiro lugar, que eles deveriam amar o Senhor, e este amor a Deus, então, geraria a guarda das suas ordenanças, dos seus estatutos, dos seus juízos, dos seus mandamentos, todos os dias. Isso que Deus estava dizendo para o povo. A essência da obediência é o amor, e quando se ama, então, a Deus, se obedece aos seus mandamentos. E aí ele usa como incentivo, mais uma vez, ele tem feito isso várias vezes aqui no livro do Deuteronômio, a história do povo de Deus. Em primeiro lugar, ele lembra do Egito, a salvação do povo de Deus do Egito, como Deus, com a sua mão poderosa, tirou o seu povo da escravidão. E aqui, quando Deus estava salvando o seu povo, ao mesmo tempo que ele estava salvando o seu povo, ele estava trazendo juízo sobre os egípcios. Juízo de Deus. Por quê? Lembrem que aquele povo era extremamente idólatra. Então, que Faraó tratou Deus com desprezo, especialmente ali no início, dizendo quem é o Senhor. Então, Deus trouxe juízo sobre o Egito. E aí também ele lembra, ele diz assim, do caso de Datã e Abirão, naquela revolta lá de Coré, que, aliás, o Coré nem aparece aqui, né? Mas aparece o Datã e o Abirão, que filhos de Eliabe, que com as suas famílias, a terra abriu a sua boca e os engoliu, como também tudo que subsistia, lhes pertencia no meio de todo Israel. Por quê? Porque eles afrontaram a Deus, afrontando Moisés, dizendo assim, que não aceitavam a liderança de Moisés, então Deus os puniu. Então veja que aqui Moisés está colocando dois exemplos de juízo divino, tanto sobre Faraó, como sobre Datã e Abirão, e observe também, irmãos, que ele está colocando a salvação de Deus. Então Deus salvando seu povo, e Deus trazendo juízo sobre aqueles que eram ímpios, aqueles que se voltaram contra Deus. E ele diz também aqui uma coisa, eu não estou falando a vossos filhos, mas a vocês que viram essas coisas. Eram bem novinhos lá na época, né? Mas viram
A outra geração, mais velhos, adultos, morreram, vocês lembram disso, né? Que morreram e ficaram no deserto, porque não creram nas promessas de Deus. Mas aqueles que eram crianças lá tinham lembrança disso. Eles deviam lembrar aquelas coisas que Deus já fez. Então Moisés está dizendo assim: lembrem disso. Então vocês devem lembrar disso, e lembrando disso, guardem, versículo 8, os mandamentos que hoje vos ordeno. Por quê, irmãos? Porque Deus trouxe juízo e salvação. E Deus não mudou. Deus vai trazer a sua bênção na obediência, mas vai trazer também o juízo no pecado, na desobediência. É isso que Moisés está dizendo aqui. Então, Deus salvou vocês. Salvando vocês, esse é o outro motivo, e na verdade o mais importante: sejam gratos. Deus teve misericórdia. Deus é o Deus de vocês. Esse que ele tem dito todo o tempo também, aqui no seu discurso. E ele diz assim: qual a consequência dessa obediência? Vocês vão ser fortes, versículo 8. Vocês vão ocupar a terra que passais a possuir, ou seja, vocês vão vencer os inimigos, e vocês vão prolongar os dias de vocês na terra, como o Senhor jurou dar a vossos pais e a sua descendência, terra que mana leite e mel. E aí, irmãos, ele explica a diferença entre a terra do Egito e a terra de Canaã. Todos nós estudamos aqui um pouquinho de história, a gente aprende lá no primário, quando estuda história, ali no nosso curso normal, né, da escola, nós aprendemos o quê? Que o Egito, ele era uma terra que dependia o quê? Do rio, do Nilo, né? E aí, então, eles tinham que fazer os canais para regar a terra e tudo, e assim que eles conseguiam as colheitas deles. A diferença aqui entre o Egito para Canaã é que Deus diz aqui que a terra que passa a possuir não é como a terra do Egito, em que semeavas a tua semente, regavas com teu pé, com uma horta, mas a terra que passas a possuir é terra de montes, de vales, de chuva dos céus, e beberás as águas. O Senhor, ele diz aqui, teu Deus tem cuidado dessa terra. Em outras palavras, ele tem mandado chuva para essa terra, ela tem cuidado dela. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre elas continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Então Deus manda chuva. E essas chuvas significam, veja o que Deus está dizendo aqui, que no Egito, a tentação era pensar assim: como nós temos o Nilo, e como nós fazemos os canais para regar a nossa terra, então a plantação depende de nós. Mas em Canaã não tinha Nilo, tinha as chuvas. E essas chuvas, então, vinham de onde? Vinham do céu, vinham de Deus. Deus aqui está lembrando, ele diz o seguinte: era também verdade lá no Egito, só que no Egito tinha aquela tentação de pensar porque fazia os canais e porque tinha um trabalho humano, era como se o homem ele estivesse fazendo aquilo. Não, Deus está dizendo assim: eu mando a chuva. E vejam, se vocês obedecerem, eu mandarei chuva. Se vocês desobedecerem, eu vou reter a chuva. Se vocês obedecerem, vocês vão ser abençoados. Se vocês não obedecerem, vocês não vão ser abençoados. É isso que Deus está dizendo aqui. Vocês têm que confiar. Vocês têm que saber adorar a mim e confiar em mim, saber que o pão vem do Senhor, não vem dos deuses de vocês, não são os deuses que mandam chuva. É o Senhor que manda chuva. Não é a força de vocês que faz com que haja o pão, mas é Deus que manda a chuva, que rega a terra e que faz com que, então, tenha o pão. Veja que é isso que Deus está mostrando aqui para eles. Vamos continuar lendo a partir do versículo 13. Acompanhe comigo. Diz assim: e será que, se diligentemente obedeceres aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, então, olha aí, darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso grão, e o vosso mosto e o vosso azeite. E darei a erva no seu campo, aos teus animais, e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê o seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde,
Vamos parar por aqui. Então, percebe? Está colocando bem claramente que a chuva ou a seca depende da obediência do povo, porque o Senhor que dá a chuva. Então, se eles obedecessem, Deus daria chuva, faria crescer a erva que alimentaria os animais, e que então eles se fartariam. Mas se eles se desviassem para servir o quê? Outros deuses, não viria chuva. A ira do Senhor viria sobre eles, o céu se fecharia, e cedo pereceriam na boa terra que o Senhor dava a eles. E aí agora, a partir do versículo 18, Deus ensina um método para que eles não esquecessem da lei de Deus, não esquecessem da palavra do Senhor. Vamos continuar lendo. Diz assim: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração, na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, e escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais, dar-lhes como os dias dos céus sobre a terra. Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegardes, também o Senhor de diante de vós lançará fora todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental será o vosso termo. Ninguém resistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o temor de vós, como já vos tem dito. Então veja, irmãos, que ele diz: não esqueçam da lei. Lembrem dela, ponham ela no coração de vocês. Atem por sinal na vossa mão. Coloquem nos frontais entre os vossos olhos. É método para não esquecer a lei de Deus. Para sempre lembrar, para meditar na lei do Senhor. Ensine a vossos filhos no cotidiano que a lei de Deus seja o assunto de vocês. No dia a dia, assentado em tua casa. Versículo 19. Andando pelo caminho, deitando, levantando, que o assunto de vocês continuamente seja a lei de Deus, né? Que ela seja a base das conversas de vocês. Que vocês meditem, falem sobre ela. Então, escrevam, versículo 20, nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Se vocês fizerem isso, vão se multiplicar os vossos dias e o dia dos vossos filhos, que vocês estarão ensinando a lei. Então, a lei deve ser lembrada, deve ser meditada, deve ser a conversa de vocês devem ensinar essa lei aos filhos de vocês, e se vocês fizerem isso, vocês vão ter dias como os dias dos céus sobre a terra. É uma linguagem para dizer assim: vocês vão viver na terra para sempre. Né? Porque se vocês obedecerem o Senhor, amando ao Senhor, veja a ênfase sempre no amor, né? No versículo 22, e andando em seus caminhos, então eu vou vencer os inimigos e vão ficar apavorados com vocês. Veja o que diz o finalzinho do versículo 25. Ninguém resistirá diante de vós, o Senhor vosso Deus porá sobre a terra que pisardes o vosso terror e o temor de vós, como já tem dito. Vocês percebem a ênfase em todo o capítulo, que é, como eu disse na introdução nossa aqui, que é o finalzinho da parte introdutória desse discurso, chamando o povo para uma decisão e dizendo assim: olha, a ênfase é: a bênção está na obediência, a maldição está na desobediência. Os últimos versículos, irmãos, para a gente concluir, do versículo 26 ao 32, Moisés ele vai chamar o povo para uma cerimônia futura em 2 montes que estão para além do Jordão. Né? Moisés está aqui aquém do Jordão, Moisés vai morrer aqui desse lado, ele vai ver só de longe a terra prometida, e ele, nesse Deuteronômio, ele está, na verdade, preparando o povo para a travessia do Jordão para a conquista da terra, que vai ser por Josué, você lembra disso, né? E aqui,
ele está dizendo assim, então, quando vocês atravessarem o Jordão, vocês vão fazer uma espécie de cerimônia de reafirmação da aliança. E disso que eu estou falando aqui para vocês. E vocês vão colocar ali 2 montes, um representando a bênção da obediência e outro representando a maldição da desobediência. Veja a ênfase todo o tempo nisso, né? Versículo 26, vamos ler então. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. E será que quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura não estão eles além do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam na campina defronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Porque passareis o Jordão para entrardes a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, e a possuireis, e nela habitareis. Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que hoje vos proponho. Então, o final do discurso é um chamado para a decisão, dizendo assim, né? Eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Escolham. A bênção, se vocês cumprirem os mandamentos. A maldição, se vocês não cumprirem. Se vocês seguirem deuses estranhos que vocês não conhecerem. Se vocês disserem assim, quem nos tirou do Egito, quem nos deu a vitória, todo esse deserto, 40 anos, quem nos deu a vitória aqui na Canaã, foram outros deuses, e não o Senhor. Se vocês fizerem isso, vocês vão perecer nessa terra. Então, quando vocês passarem, vocês vão fazer uma cerimônia. Vocês vão escolher esses 2 montes. Quando eu introduzir vocês na terra, o Senhor, então pronunciareis a bênção sobre o monte Gerizim, monte da bênção, e a maldição sobre o outro monte, Ebal. Eles ficavam cada um de um lado, e aí então o povo, eles iriam fazer essa cerimônia dizendo, aqui está Gerizim, aqui está o monte que representa a bênção da obediência, e aqui está Ebal, o monte que representa a maldição da desobediência. E aí ele faz aqui, né, uma localização geográfica desses montes, meus irmãos, no verso 30 ao 32. E aqui está, então, o capítulo final da parte introdutória do discurso de Moisés sobre a lei, chamando o povo para a decisão entre a bênção e a maldição. Todos os capítulos, desde lá do capítulo 5 até esse capítulo 11, mostrando, olha, aqui está a lei de Deus, aqui está os mandamentos do Senhor, e a essência é, amem a Deus. Ele já tinha falado de muitas coisas, né? Você lembra? Olha, não se distraia com a riqueza da terra, não se deixe levar pelos deuses. E aqui ele finaliza assim, aqui está, a bênção e a maldição. O que vocês escolherão? A obediência ou a desobediência? A bênção ou a maldição? Irmãos, a verdade é que o povo escolheu a desobediência. Né? Vocês conhecem a história bíblica. O que a história bíblica vai mostrar? A história bíblica vai mostrar que o povo pecou. Que o povo desobedeceu a Deus. Seguiu deuses. Quebrou os mandamentos. Não fez o culto que Deus queria. Quebrou a lei. Então veio o exílio. Veio a Síria, veio a Babilônia. Primeiro os reinos dividiram-se. Depois cada um foi para o exílio. E o povo recebeu a maldição da quebra da aliança. Essa aliança que estava, que era uma aliança condicional mesmo, e que prometia a terra de Canaã, e que o povo quebrou esta aliança, mostrando o seguinte, irmãos,
E tudo o que vem de nós é desobediência, pecado e maldição. Se depender de nós, é maldição. Mas graças a Deus, porque essa lei, essa aliança do Antigo Testamento, ela é uma demonstração, primeiro para nos humilhar, para humilhar a humanidade, mas ela não é o fim. A antiga aliança, e todos esses rituais que tinha na antiga aliança, e também a própria terra, que era promessa, né? Vocês vejam que aqui é muito ligado à questão física e sanguínea, né? Então, uma grande descendência, uma terra. Então, isso é muito ligado à questão material. Tudo isso, irmão, era apenas uma ilustração das bênçãos da nova aliança. Na nova aliança, o que é que nós temos? Na nova aliança, nós temos Cristo, ele sim, obedecendo a lei de Deus, como ninguém obedeceu. Nós temos Cristo, então, como homem perfeito, cumprindo a lei e morrendo não pelos pecados dele, mas pelos pecados nossos, pelo nosso pecado. Então, Cristo, ele tanto nos ganha para nós como cabeça da nova raça e como o cordeiro, o mediador da nova aliança, porque tudo aqui estava apontando para ele. Ele ganha para nós o quê? A justiça que nós não temos. O apóstolo Paulo vai dizer que ele se fez maldição por nós. Ele cumpriu a lei, ele cumpriu cada lei cerimonial, todas as leis morais, com perfeição, sem nenhum pecado, e ele morre na cruz para levar a nossa maldição. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores. E aqui, irmãos, o que está escrito aqui, tudo que está simbolizado aqui, na verdade, é que ele ganhou para nós uma herança eterna, e uma terra, e uma nova terra, mas que não é a Canaã lá. A Canaã era só um símbolo. É o quê? Não é a Jerusalém também de Davi, que a Jerusalém de Davi, aqui da terra, era só o símbolo, mas é a nova Jerusalém, é o novo céu, é a nova terra. Essa é a mensagem da Bíblia inteira. Se vocês pegam a Bíblia está contando essa história. A Bíblia está dizendo assim, olha, não existe esperança nos homens. E tudo aqui está apontando para a vinda daquele que realmente é o nosso Salvador. A antiga aliança prometia terra, prometia uma grande descendência, mas ela era passageira, ela era só para aquele momento. E ela estava apontando para uma aliança muito melhor, como os profetas vão dizer, para o momento em que viria o Filho de Deus, que morreria por nossos pecados, é como Paulo vai dizer, que ele se tornou maldito por nós, que obedeceria no nosso lugar e que ganharia para nós a verdadeira terra, que não é aqui desse mundo, verdadeiras bênçãos que não são materiais, que são espirituais, que são eternas. E isso ele ganha para nós. E quando nós cremos nele, nós não podemos nos salvar, nós não podemos ganhar nada diante de Deus, mas quando nós cremos nele, nós recebemos de graça a bênção, a misericórdia, somos justificados, somos lavados com seu sangue, recebemos o Espírito Santo e passamos a ser santificados. Então, irmãos, como é que a gente aplica esse texto para os nossos dias? Nós aplicamos, lembrando que é um tipo aqui, lembrando que está apontando para a nova aliança, e nós aplicamos da seguinte maneira. Em primeiro lugar, com gratidão. Vamos lembrar que ele nos libertou. O Senhor Jesus é o nosso Moisés, que nos liberta do nosso Egito, da nossa perdição, da nossa escravidão, né? Vamos lembrar que ele morreu na cruz por nós, e vamos lembrar que nós temos uma terra que é muito melhor do que Canaã. Nós estamos indo para o céu, nós estamos indo para a glória. Isso aqui nós somos peregrinos, como o povo foi peregrino no deserto. Então nós temos que ser gratos a Deus. Nós não vamos alcançar a bênção pela nossa obediência, mas pela obediência de Cristo, confiando nele, né? Porém, nós também devemos entender o seguinte, que o texto está mostrando que o pecado tem que ser resolvido, que Deus odeia o pecado, que Deus, ele abomina a idolatria, e que o seu povo, ele está chamando o seu povo para adoração a ele, e não para adorar os deuses deste mundo, né?
Então, o que a Bíblia vai dizer? Que Deus está operando isso em nós. Ele opera isso em nós, nos justificando na cruz de seu Filho, e Ele opera, então, nós somos justificados, não temos méritos, e a bênção é realmente pela graça, mas Ele opera também pelo Espírito Santo a nossa santificação, de maneira que cada vez mais nós vamos nos tornando adoradores, zelosos dEle, amando a Ele. Isso aqui que Ele diz aqui, amem, é para nós hoje. Não no sentido de que nós vamos ganhar uma terra aqui nesse mundo, não, mas no sentido de uma resposta de gratidão a Ele e de uma obra dele, do seu Espírito Santo no nosso coração, nos fazendo amar a Ele, saber que Ele é Deus, nos deleitar, nos alegrar nele, saber que todos os outros deuses são ídolos, são falsos, saber que Ele nos salvou na cruz, saber que Ele é o Deus da providência, saber que Ele manda a chuva. Ele não mandava chuva só agora, naquele tempo, não. Ele que manda a chuva, Ele que nos sustenta, Ele é o único Deus. Então, na medida que nós já cremos em Jesus, já fomos justificados, mas nós vamos sendo santificados, ou seja, nós vamos aprendendo cada vez mais que Ele é Deus, amando cada vez mais a Ele, com mais fervor, e, consequentemente, nos tornando obedientes aos seus mandamentos, não para sermos salvos, mas porque nós já fomos salvos e porque a graça de Deus já operou na nossa vida. Estão compreendendo? E esperando, caminhando, indo em direção à nossa herança eterna. Mas a Bíblia também aqui tem uma aplicação para nós hoje, irmãos, dizendo o seguinte: olha, até dei aula para o Fabinho ainda agora, o Maurício também estava ouvindo aqui, antes do culto, que o pecado, ele nunca traz coisas boas, irmãos. O pecado, ele traz para a nossa vida, lembrando até falei aqui para o Fábio Maurício, lembrando do sofrimento, por exemplo, que Davi passou no seu pecado. Lembrando, irmãos, do choro e da tristeza de Pedro no seu pecado. A Bíblia quer nos mostrar também aqui o seguinte: olha, é um alerta quanto ao pecado. É um alerta quanto a nós desagradarmos a Deus e nós pecarmos contra Deus. A Bíblia ensina que se nós pecarmos, nós vamos ter consequências do nosso pecado. Nós não vamos perder a salvação. Não é isso? O verdadeiro crente não perde a salvação. Né? Mas ele vai sofrer se ele seguir o seu pecado. Se ele pecar contra Deus, aquele pecado vai ter consequências na sua vida. Então a Bíblia está nos alertando aqui. A Bíblia está dizendo assim: olha, não pequem. Lembra que João diz lá na sua carta? Filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Então nós temos que saber disso, irmão. Nós temos que saber que o pecado é coisa séria. Que o pecado, ele traz dores, sofrimentos, consequências para a nossa vida. Então, nós devemos saber que o chamado de Deus para nós é a obediência. Tá? Agora, você diz assim: e os nossos pecados, pastor? O que nós devemos fazer? Aí você deve lembrar de 1 João, capítulo 1, versículo 9. O que diz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós temos que confessar. Nós temos que nos arrepender. E nós somos ainda, claro, imperfeitos, e Ele vai continuando a nos levar à consciência e ao arrependimento, irmãos, dos nossos pecados. Mas nós temos que confessar, nós temos que nos arrepender e não teimar no pecado. Esse é o chamado da Bíblia, né? E na medida, então, que nós confessamos, nos arrependemos, nós somos perdoados por Ele, e Ele, então, vai nos fortalecendo e vai nos santificando. Mas não podemos brincar com o pecado e dizer assim: esse pecado é coisa normal, porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse está dizendo, irmãos, que verdadeiramente o pecado, ele é a fonte de todo mal, e ele traz dores e sofrimentos, mas é que Jesus morreu tanto para nos justificar, para nos perdoar, como para nos dar poder hoje de nós deixarmos nossos pecados e obedecermos a Deus. Então, finalizando aqui, como é que esse
capítulo se aplica à nossa vida, irmão. Se aplica à nossa vida no sentido de que nós devemos lembrar. Cristo levou a nossa maldição, graças a Deus. Cristo levou. Não depende de nós, né? E Cristo ganhou para nós uma herança eterna. Então, nós devemos ser gratos e devemos, então, por amor a Ele, conhecendo já Ele, buscar mais e mais o conhecimento dEle e adorar somente a Ele, não ídolos. E não brincarmos com o pecado, mas pela graça, olhando para a cruz, confiando nele, vencermos o nosso pecado. Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos ajude neste trabalho, irmão, nesta caminhada em Cristo Jesus, para, em amor a Ele, vencermos mais e mais tudo que desagrada ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Nós podemos hoje à noite, Senhor, meditar neste capítulo tão maravilhoso e pedimos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Espírito Santo nos leve à cruz de Cristo, nos leve a entendermos, Senhor, como necessitamos da cruz, como necessitamos do Evangelho todos os dias, lembrando que só em Jesus nós temos perdão e temos também justificação, perdão e santificação, Senhor. E que nós possamos olhar para Cristo todos os dias. Senhor, também nos guarda de nós nos acostumarmos com algum pecado, mas que em vez de nos acostumarmos, Senhor, nós nos arrependamos, nós confessemos nossos pecados e nos santifica, Senhor. Cada vez mais nos tornamos obedientes a Ti, adoradores a Ti, Senhor. Honrando o Seu nome com toda a nossa vida, em nome de Jesus. Seja conosco, abençoa-nos aqui, nos fortaleça cada vez mais. E muito obrigado por Jesus, Ele morreu por nós, pagou a nossa maldição, nos ganhou a bênção, nos ganhou a comunhão contigo e a herança eterna na glória vindoura. Ó Deus, nos enche de alegria e de paz do Espírito Santo, mais e mais nessas verdades gloriosas. Em nome de Jesus, que nós possamos levar esta verdade a todas as pessoas que estiverem à nossa volta em Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, vocês mantenham a Bíblia aberta. Nós vamos passar agora para um momento de oração e usando exatamente o texto que nós estudamos. Pode me ligar.